Oi? Douglas vai passar na maquininha. Você escreveu para bater o sino, eu vou bater o sino. 3 de 500 de bordo. Quer que eu escreva grande ali em cima? Bata o sino! Faz favor, para mim não esquecer. Vou infectar sua caneta, você vai ficar com nojo também? Não, não, deixa que eu escrevo aqui, ó. Que fala que hoje eu posso, ele pode conversar comigo porque está de máscara. Podemos começar? Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação do quórum. Presente os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas França Aires Escardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas, Sidnei Isósimo Vidotti. Ausente a vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, dispensada conforme o ato da presidência número 6/2020. Portanto, havendo o número legal, declaro aberta a 6ª sessão extraordinária deste 27 de março de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido os senhores vereadores a ficarem em pé por 1 minuto em prol da paz mundial. Convido o vereador, senhor Luiz Carlos de Moraes Júnior, para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo São João 7, 1 a 2, 10 e 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procura matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Matérias que farão parte da ordem do dia. Única discussão e votação. Requerimento de urgência especial número 07/2020, projeto de lei complementar número 05/2020 e projeto de lei número 12/2020. Solicito ao senhor secretário, vereador Luiz Carlos, que proceda à leitura das matérias. Requerimento de urgência especial número 7/2020. A Câmara Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 180, parágrafo 6º, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pirangi, requer que seja concedido regime de urgência especial aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei complementar número 05/2020, de 19 de março de 2020, que dispõe sobre o afastamento de empregado público municipal para servir a outro órgão ou entidade que especifica, e projeto de lei número 12/2020, de 26 de março de 2020, que dá nova redação ao artigo 28 da Lei Municipal 2653/2019, de 26/2/2019, que especifica: justifica-se tal pedido pelo fato de que, se os projetos relacionados acima não forem apreciados com urgência, perderá sua oportunidade, visto que o período eleitoral se inicia a partir do dia 4 de abril de 2020. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 27 de março de 2020. Sidnei Isósimo Vidotti, presidente. Fábio Cola de Lima, vice-presidente. Luiz Carlos de Moraes Júnior, primeiro secretário.
Orivaldo Otávio das Chagas, segundo secretário. Projeto de Lei Complementar número 05/2020, de 19 de março de 2020, dispõe sobre o afastamento de empregado público municipal para servir a outro órgão ou entidade que especifica. O prefeito municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, nas seguintes hipóteses. Primeiro, inciso 1, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 2, em casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para os órgãos ou entidades da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Parágrafo 2º. Na hipótese do servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3º. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico ou outro meio que vier a ser adotado pelo município. Parágrafo 4º. Mediante autorização expressa do Poder Executivo ou Legislativo Municipal, o empregado municipal poderá ter exercício em outro órgão da administração direta federal ou estadual que não tenha quadro próprio de pessoal para fim determinado e a prazo certo. Parágrafo 5º. Aplica-se, em se tratando de empregado municipal, por ela requisitado, as disposições dos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Artigo 2º. O afastamento de empregado municipal observará o seguinte. Inciso 1º. A cessão deverá ocorrer a título de colaboração por prazo determinado, a fim de atender o interesse público, consoante juízo de oportunidade e conveniência. O ônus da remuneração do servidor cedido recairá para o órgão cessionário, podendo haver disposição em contrário, autorizada por lei ordinária. É indispensável que o servidor cedido ocupe no órgão cessionário cargo em comissão e, inciso 4, o ato não deverá resultar em prejuízo ao andamento do serviço executado pelo cedido no órgão cedente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 19 de março de 2020. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. A mensagem precisa ler também. Projeto de Lei Complementar 05/2020. Mensagem do senhor Prefeito. Senhor Presidente, através do presente, honra-me encaminhar através desta de Vossa Excelência o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre o afastamento de empregado público municipal para servir a outro órgão ou entidade que especifica. A propositura tem por fim a emissão de ato autorizativo pelo qual o agente público é cedido, sem suspensão ou interrupção do vínculo funcional com a origem, para a ocupação de cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou entidade dos poderes. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais decidiu que trata-se de consulta, solicitando parecer do TCE-MG sobre a possibilidade de cessão por Câmara Municipal do único servidor de seu quadro que exerça determinada função, sem ônus para o Legislativo, tendo em vista a necessidade da contratação de outra pessoa para ocupar o cargo na Câmara. Inicialmente, o relator conselheiro Cláudio Couto Terrão destacou que, no âmbito da lei federal, a Lei 8.112/90, faculta a administração a cessão de servidores em benefício de outros órgãos ou entidades dos poderes da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ou para atender situações
as situações previstas em leis específicas. Asseverou que, conforme se depreende do conceito estabelecido no artigo 1º, inciso 2º, do Decreto 4.050 de 2001, a cessão do servidor, deve ser realizada por meio de ato administrativo que, como tal, está sujeito a todos os requisitos de validade, quais sejam competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aduziu que a cessão decorre do poder discricionário dos entes ou órgãos envolvidos, cedente e cessionário, não consubstanciando direito subjetivo do servidor. Registrou já o TCE de Minas Gerais se manifestado sobre os seguintes aspectos que devem ser observados pelo ente ou órgão cedente. A cessão deverá ocorrer a título de colaboração por prazo determinado, a fim de atender ao interesse público consoante juízo de oportunidade e conveniência, sempre nos termos da lei autorizativa. B. O ônus da remuneração do servidor cedido recairá, via de regra, para o órgão cessionário, podendo haver disposição em contrário nos termos da lei autorizativa. C. É indispensável que o servidor cedido ocupe no órgão cessionário cargo em comissão, criado por lei e destinado a atribuições de direção, de chefia ou de assessoramento. E, letra D, o ato não deverá resultar em prejuízo ao andamento do serviço executado pelo cedido no órgão cedente. Quanto a esse último aspecto, ressaltou a necessidade de se discutir a finalidade e a razoabilidade do ato discricionário em questão, a fim de se verificar a possibilidade de a administração pública ceder o único servidor de seu quadro que exerce determinada função, sem que haja prejuízo ao andamento do serviço. Destacou que a discricionariedade do ato de cessão do servidor público está adstrita a um resultado de interesse público e à qualidade do que é razoável, garantindo-se assim a legitimidade da ação administrativa. Assentou não ser razoável nem se coadunar com a consecução de um resultado de interesse público, a cessão do único servidor que exerça determinada função nos quadros da administração, por ser o referido servidor essencial ao regular funcionamento do órgão ou entidade. Por fim, salientou que o ato de cessão de determinado servidor deve ser analisado à luz da conveniência e oportunidade da administração, havendo, na hipótese abstrata, analisada evidente inconveniência na cessão, sendo seu indeferimento medida que se impõe. Aprovado o parecer do relator, vencidos os conselheiros Mauro e Torres, que entendeu pela possibilidade da cessão. Da consulta número 862.117, relator conselheiro Cláudio Couto Terrão, 7/12/2011. Apraz-me o ensejo para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa, que seja convocada a sessão extraordinária antes do dia 1/4, para, caso aprovada, não sofra perda de oportunidade e prejuízo devido ao período eleitoral, 4/4/2020. Em virtude de ser matéria urgente e de interesse público relevante, solicito a especial fineza dos senhores vereadores no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado em regime de urgência especial. Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Parecer favorável de ambas comissões. Emenda número 03/2020 ao projeto de lei complementar número 05/2020, de 26 de março de 2020, de autoria do vereador Juarez Eduardo Ribeiro.
Conforme o artigo 202, parágrafo 3º e 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, abaixo identificados, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 5. Emenda aditiva. Acrescenta o artigo 2º-A ao projeto de lei complementar 05/2020, que terá a seguinte redação. Artigo 2º-A. Os poderes executivo e legislativo criarão cadastro municipal para que os servidores interessados no afastamento cadastrem-se e fiquem à disposição para serem cedidos a outros órgãos ou entidades dos poderes da União, Estados e municípios. Parágrafo 1º. Parágrafo único. Apenas os servidores que estiverem cadastrados poderão ser cedidos, ficando vedada a cessão por mera discricionariedade do chefe do Poder Executivo ou Legislativo. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, São Paulo, 26 de março de 2020. Juarez Eduardo Ribeiro, vereador. Projeto de Lei número 12/2020, de 26 de março de 2020, da nova redação ao artigo 28 da Lei Municipal 2653/2019, de 26/2/2019, que especifica: o Prefeito Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, da nova redação ao artigo 28 da Lei Municipal número 2653/2019, de 26/2/2019, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 28. A remuneração dos membros do Conselho Tutelar, atendidos os critérios de conveniência e oportunidade, tendo por base o tempo dedicado ao mandato de conselheiro tutelar e a peculiaridade local, corresponderá ao valor de referência 22 do quadro geral de pessoal da Prefeitura Municipal de Pirangi. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 2725/2020, de 25/3/2020, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2020. Prefeitura Municipal de Pirangi, 26 de março de 2020. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 12/2020, mensagem do senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, através do presente, honra-me encaminhar, através de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei que dá nova redação ao artigo 28 da Lei Municipal 2653/2019, de 26/2/2019, que especifica: a Lei Municipal número 2725/2020, de 25/3/2020, por equívoco, constou no artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2009. Ocorre que a Lei Municipal 2653/2019 é datada de 26 de fevereiro de 2019. Portanto, a alteração não pode retroagir com data anterior à sua instituição, razão pela qual tem que ser revogada. A presente proposição visa alterar a referência do cargo de conselheiro tutelar, conforme inclusa a reivindicação daquele diligente colegiado, sendo que pelas razões expostas, as quais adoto para justificar esta propositura. Por outro lado, a referência 22 dos conselheiros tutelares deve ser alterada a fim de fixar o valor bruto em R$ 1.604,02, com a incidência da contribuição previdenciária e INSS de R$ 176,44. INSS de 176, repetiu. O valor líquido será de R$ 1.475,70. Apraz-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa, que seja convocada urgentíssimo, em virtude de ser a matéria urgente e de interesse público relevante. Solicito a especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pirangi.
Terminada a leitura das matérias. Parecer das comissões, ambos favorável. Agora acabou. Terminada a leitura das matérias, coloco em única discussão e votação o requerimento de urgência especial número 7/2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei complementar número 5/2020, que dispõe sobre o afastamento de empregado para servir outro órgão ou entidade. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação a emenda 03/2020 ao projeto de lei complementar número 5/2020, de autoria do vereador Juarez Eduardo Ribeiro. Em discussão. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores e também aos internautas. Em primeiro lugar, quero colocar que sou total apoio, inclusive acabamos de votar o projeto 05/2020, e muito bom, através da explicação que o vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior deu na última sessão, assim que encerrou a última sessão, que isso vai dar oportunidade para funcionário que queira crescer, ter oportunidade de até assumir uma secretaria no Estado, né? Mas a minha preocupação em fazer esta emenda, senhor presidente, como de conhecimento de outros municípios, pode acontecer no futuro, de administrações futuras, seja executivo ou do legislativo, querer usar dessa lei para ter uma perseguição de um funcionário, ou perseguição política, ou perseguição mesmo, né? Acabar usando deste projeto para prejudicar algumas pessoas lá no futuro, tá? Então, o projeto é muito bom. Então, só me preocupei em fazer essa emenda para que traz segurança aos funcionários e no modo geral, tá? Que não haja nada lá no futuro que possa prejudicá-los. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a emenda 03/2020. Faz uso da palavra o vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, eu tenho uma dúvida aqui na emenda, porque, de repente, pode esse cadastro, e se a vaga surgir, vamos supor, amanhã, ou surgir daqui 2 anos só alguma oportunidade, aí a pessoa que talvez por descuido ali não se cadastrou, ela pode perder também a chance. E conforme o parecer aí do Tribunal de Contas, infelizmente vai ficar vinculado, independente do chefe do Executivo ou do presidente da Câmara, vai ficar vinculado a ele poder liberar ou não. Se for um setor aí complicado, aí que depende daquele servidor, de repente ele pode negar esse pedido, porque ele pode falar o seguinte: olha, mas esse servidor aqui eu vou te ajudar e vai fazer falta para mim, né? Então, o cadastro a gente não sabe quando que vai surgir a oportunidade. Então, de repente, quem não cadastrou pode ser prejudicado lá na frente. Mas, mesmo assim, também não revogou, né, o ato discricionário. Mesmo quem cadastrar, ainda vai passar pelo tanto o presidente da Câmara como o chefe do Executivo, o prefeito, no caso, para confirmar se é de interesse público ou não essa sessão. Eu creio que, se qualquer que seja aí o gestor no Executivo ou no Legislativo negar por motivos banais, né, aí, se for o Executivo, acho que a Câmara pode tentar intervir, e se for o Legislativo, de repente o Executivo, ou até o próprio Ministério Público, porque, para negar, o pedido vai ter que ser muito bem fundamentado, né? Então, por exemplo, não é porque eu não gosto do Rory, que, se aparecer uma oportunidade para ele, eu vou prejudicar ele. Eu tenho que fundamentar, e se essa fundamentação não for legal, aí podemos aí interferir.
Então, sei lá, esse cadastro pode ser que atrapalhe as pessoas que não se cadastrar, né? Não sei, a não ser que já ficar, então, um cadastro geral, todos estão cadastrados, aí surgiu a vaga, porque a gente não sabe nem o setor e nem qual pode sair, né? Então, eu fiquei com dúvida na emenda, senhor presidente. Faz uso da palavra, vereador Juarez. Senhor presidente, a questão de cadastro, não, como foi falado na sessão passada, desde o momento que abre-se o programa do governo federal, do governo estadual, que é, no caso, João Dória, que está criando isto, eu acho que é importante, já de imediato, deixar os funcionários todos conhecimento disso, certo? Por exemplo, aprovou a lei hoje, amanhã já divulga-se e o funcionário que é interessado, ele já vai se cadastrar. Ele não vai esperar o momento de abrir e tal. Se o programa já existe, e tem que ter um cadastro, primeiro tem que abrir o programa. Abrir o programa, já deixar atento aos funcionários que vai ter um cadastro, assim, tudo certinho, né? Como o projeto diz, que ficarem em questão do prefeito ou do presidente da Câmara, né? E do funcionário, né? O funcionário, por exemplo, se ele não cadastrou, se ele não quer, ele vai ter que ser remanejado, pegar e jogar ele não sei aonde, se vai compensar ele sair do município, se vai compensar ele pelo salário que vai ganhar. Então, tem que ter essa segurança para o funcionário público. Eu acredito que o maior interessado de tudo não é o governo, não é o executivo, não é o legislativo, é o funcionário, que é o maior interessado. Se eu sou funcionário público e eu tenho interesse de fazer parte, eu vou lá me cadastrar. Começou a funcionar o programa, então eu vou lá me cadastrar. Chegou no momento, a emenda também me dá o direito, chegou no momento, eu mesmo estando cadastrado, eu ser comunicado, olha, está precisando tal lugar, em tal cidade, e eu ver que não é favorável para mim, pelo tanto que eu vou ganhar, ou eu vou ter que viajar, ou eu vou ter que me mudar, ou eu vou ter que ficar a semana inteira fora, eu falo, não é bom, então não quero, mesmo estando cadastrado, eu não quero fazer parte, porque para mim não dá. Então, acho que tem que pensar no funcionário e dar o direito dele de escolha. Tá? Esse é o meu ponto de vista, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, internautas, eu estou tentando achar aqui, mas na lei fala uma questão que o funcionário também pode não querer, e ele pode... Tem uma parte da lei aqui que eu estou tentando achar, pode ser a sociedade encontrada nos termos respectivos, normas. Optar pela remuneração, o cargo efetivo, pela remuneração, o cargo efetivo, acrescida de percentual atribuído ao cargo em comissão. A entidade cessionária efetuar reembolso da despesa. Eu li na outra lei, hein? Tinha um lugar dizendo, a gente pode já que está sugerindo a emenda do vereador, nós podemos também emendar também que esse cadastro tem que ser todos os funcionários cadastrados, porque para que não perca, ou que seja incluso um parágrafo na lei, onde diz que o funcionário não é obrigado a fazer parte para onde o executivo lhe mandar. Essa é uma sugestão. Fábio, esclareça, você está sugerindo outra emenda? Então, nós temos que votar a primeira do Juarez. Aqui, ó, eu estou tentando pegar aqui no parecer do tribunal,
porque ele deixou bem claro que se não haver o interesse público, né, que aí por discricionariedade o gestor pode negar o pedido, né, indeferir. Tanto é que por isso que ele aceitou, né. Olha lá, ó, aduziu que a sessão decorre do poder discricionário. Então, eu acho que pode ficar inconstitucional esse trecho. Senhores vereadores, eu acho que se estiver inconstitucional, o prefeito vai vetar só a emenda, né? Não vai prejudicar a lei. Sim, mas aí volta para votação o veto também. Não vale, não veta parcial? Vai voltar para votar, não vai dar tempo. Para valer esse ano não vale. Eu acho que essa emenda não vai alterar nada a lei. A única coisa que vai alterar é que vai ter que fazer esse cadastro. Eu acho que não... Mas e esse parágrafo aqui? Tite, fala no microfone, Tite, por favor. E essa parte aqui que fala, fica vedada a sessão por mera discricionariedade. Porque, na verdade, a pessoa vai ter que estar habilitada para ser cedida. Vai ter que ter sido aprovada. Nesse projeto lá do time do valor. Eu acho que vai ter que incentivar todos os funcionários a cadastrar, né? Vai ter que explicar aos funcionários que tem que ser cadastrado, quem tiver interesse, e quem não tiver interesse não se cadastre. Tá certo? Entendi. E vamos supor, de repente aparece um programa aí para contratar alguém que nem teve, acho, um DR, se eu não me engano, no passado. Foi há 2 anos atrás. Aí pode abrir o cadastro, ver quem tem interesse, cadastrar na hora, porque não fala nada de prazo de cadastro aí, né? Se você for levantar na hora e 10 pessoas que fazer o cadastro na hora, não tem problema, porque não tem prazo de cadastro. Entendi. Eu entendi dessa forma. Tá Senhor certo. De presidente. todo jeito, a pessoa vai ter que ser Senhor presidente, selecionada, né? pela ordem. Vai ter que se disponibilizar. A pessoa vai ter que se disponibilizar a ocupar o cargo que está à disposição. Não, eu falo assim, de todo jeito ele tem que ser aprovado, né? Tem que ser convocado nessa seleção, né? Senhor presidente, Sem pela dúvida, ordem. peraí, Fábio. Sem dúvida, o trâmite, essa emenda não vai alterar nada o trâmite para se contratar o funcionário. Se o governo exige que se faça uma seleção, vai se pegar as pessoas cadastradas por determinado cargo, se fazer a seleção, e se a pessoa for aprovada, vai ser contratado. Dessa maneira que eu entendi. Pode falar, Fábio, vereador Fábio. Assim, eu estou entendendo o lado das duas, da emenda e do negócio. O que acontece? Ele está dizendo que a emenda pode restringir porque lei em cidade pequena é muito esquecida. Ela vai ficar engavetada, pode ser esquecida. Então, que coloque na emenda que todo programa ou coparticipação que seja divulgado a todos. Que tenha um meio de divulgação. Vai ter um programa, quem não tiver cadastrado não faz parte. Divulga que tem que estar cadastrado. Simples. Porque vai fazer a lei hoje, ela vai para uma gaveta, ela vai ficar inscrita nas leis do município. Só que, como o vereador está dizendo, isso é uma realidade. Daqui 3 anos tem um programa, o cara se interessa, mas não se cadastra, porque ele não sabe que a lei fala isso. Pode ter um novo concursado, um novo funcionário, que não tem conhecimento de que a lei fala isso, que é obrigatório, a emenda fala que é obrigado. Então, sugestão que se inclua na lei que todo programa ou toda abertura disso seja incluso a divulgação de que tem que ser incluso. Se é possível. Seria uma solução, para a gente não perder, porque a reunião dessa sessão está se dando por essa lei. Bom, não sei se os vereadores se nós podemos fazer isso, mas eu vou fazer uma proposta. Então, nós aprovamos, se a maioria assim entender, a emenda do Juarez, e fazemos uma nova emenda, incluindo na lei, que quando surgir um programa deve ser previamente divulgado a todos os funcionários que tiverem interesse.
Todos estão de acordo? Então, coloco em votação a emenda número 03, 2020, ao projeto de lei complementar número 05, de autoria do vereador Juarez Ribeiro. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a emenda número 4, 2020, do vereador Fábio Cola de Lima, que inclui na lei que ela seja, que se surgir algum programa, seja amplamente divulgado a todos os funcionários que possam efetuar o cadastro, com um determinado prazo. Está em discussão. Está em discussão. Em votação, a emenda número 04, 2020, ao projeto de lei complementar número 5, 2020, de autoria do vereador Fábio Cola de Lima. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 12, 2020, que corrige o prazo de vigência referente à remuneração de conselheiros tutelares. Está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 7ª sessão extraordinária desse dia 27 de março de 2020. Uma boa noite a todos, um bom retorno aos seus lares.